Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos mais uma vez aqui nesse dia de hoje, nesta manhã, para o nosso devocional, para a nossa reflexão. Nós vamos estar lendo aqui Salmo 103. Quero desde já te desejar um bom dia, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te alcançar, a todos vocês que estão inscritos neste canal, que Deus possa te abençoar, que Deus entre no seu lar, na sua família, salva, cura, liberta a cada um de vocês, que Deus possa te alcançar nesse dia de hoje. Então vamos lá mais uma vez de volta com a palavra de Deus, onde nós vamos estar meditando no Salmo 103. Vamos ler aqui o versículo 1, o verso 1 de Salmos, né? Porque Salmos não tem versículos, Salmo é o cântico, é uma oração, e esse Salmo 103, nós estamos pedindo a misericórdia de Deus, é o Salmo de Davi, e Davi louva a Deus pela misericórdia, porque Deus é misericordioso. Então vamos lá, vamos meditar no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então nós vamos falar hoje sobre cura. Quando você estiver doente, você vai saber, você vai lembrar, você tem que louvar a Deus, porque sabe que Deus é que sara todas as suas enfermidades. Então, quando você estiver doente, vamos refletir um pouquinho. Olha só o que Davi fez. Davi diz que Deus pode curar todas as enfermidades. Isto é inquestionável. Haja visto os milagres relatados nas Escrituras Sagradas. Porém, isto não quer dizer que ele tem obrigação alguma de fazê-lo. Poder, querer ou achar conveniente são as coisas bastante diferentes. O apóstolo Paulo, um fiel e dedicado servo de Jesus, orou insistentemente ao Senhor para que o curasse de um problema que o atormentava bastante, possivelmente uma deficiência nos olhos, consequente daquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, que o deixou cego por 3 dias, né? A gente leu isso já, né? Tá lá, é relatado no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 18. Porém, o Senhor simplesmente lhe respondeu: a minha graça te basta. Deus não quis curar Paulo. A minha graça te basta. Houve uma ocasião em que um companheiro seu de ministério, chamado Epafrodito, esteve muito doente, quase à morte. E segundo o relato, parece que foi por muitos dias. Entretanto, o grande apóstolo Paulo não pôde curá-lo. Então, nem toda enfermidade é para ser curada por Deus, né? Está lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 25 ao 28. Aí você pode estar meditando na tua casa. Somente depois de algum tempo, Epafrodite pôde recuperar a sua saúde. O mesmo se deu com outro companheiro de Paulo, chamado Trófimo, que por estar doente, não pôde acompanhá-lo numa viagem, sendo obrigado a ficar em Mileto. Então teve outro amigo de Paulo, né, que não pôde também acompanhar Paulo. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Uma das consequências do pecado de Adão foi a decadência física do ser humano, acompanhada das doenças dela decorrente. O cristão não está livre delas, como não está livre do pecado. Hoje, as doenças nos fazem sofrer, trazendo-nos dores e limitações. Porém, chegará o dia, quando Jesus voltar,
em que o nosso corpo experimentará a libertação da natureza pecaminosa e de todas as suas dolorosas consequências. Vai chegar esse dia, louvado seja Deus. Se você está enferma, procure tratar-se e cuidar-se bem da saúde. Confia no Senhor e peça-lhe que, se for da vontade dele, você se recupere o mais breve possível. Se pudéssemos ver o nosso futuro como Deus o vê, não escolheríamos um caminho diferente daquele que Ele escolheu para nós. Porque Ele nos ama e sabe como usar cada provação que a vida nos apresenta para nosso benefício, se não presente, porém eterno. Então, Deus sabe o que é bom para nós. Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe quando nós precisamos ser provados por Ele. Quando nós precisamos, Deus muitas das vezes, Ele permite uma enfermidade para que nós venhamos buscar a Ele, que nós venhamos confiar mais nele, né? Pôr a confiança no Senhor. Mas é lógico que tem aqui um conselho. Nós, enquanto estamos aqui, temos que cuidar da nossa saúde. Temos que cuidar, nos alimentar bem, nos exercitar, ir ao médico, fazer os exames, né? Procurar se alimentar bem e sempre cuidar da nossa saúde. Mas às vezes também o inimigo lança setas de enfermidade sobre o nosso corpo. Aí o inimigo lança essa seta, então nós temos que buscar o Senhor. E Deus permite muitas das vezes as enfermidades em nós, porque Ele mesmo permite para que nos provamos, para que Ele venha nos provar se somos confiantes nele. Aí nós vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos fazer propósito com Deus, vamos orar no monte, vamos clamar, vamos chorar, vamos nos humilhar. Porque tem pessoas que precisam sentir o espinho na carne para poder se humilhar diante do Senhor, que ela venha se dobrar diante do Senhor. Quando Deus quer acabar com o orgulho, com a arrogância, com a soberba do homem, Deus permite uma enfermidade. E aquela enfermidade só Ele pode curar. Quando Ele vê que nós estamos preparados, estamos da maneira que Ele quer. Porque as coisas não são como nós queremos, né? E o salmista diz, olha, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então nós temos que estar sempre louvando a Deus, né? Pedindo a misericórdia de Deus, pedindo perdão para Deus, nos humilhando diante de Deus. Porque o salmista Davi, ele conhecia Deus, e ele sabia, né? Ele sabia que Deus era misericordioso. Então só Deus tem misericórdia, mas Ele também conhece o nosso coração. Ele conhece o meu e o seu coração. Você vê que o apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro com Deus, Deus permitiu a cegueira, né? Ele ficou cego 3 dias. O que ele fez? Ele ficou orando, jejuando 3 dias, mesmo sem conhecer o Senhor. Ele começou a orar, né? Jejuar. E Deus viu o coração de Paulo, com certeza, aquele arrependimento que veio no coração dele. Deus tocou ele, porque Deus tinha uma obra a realizar na vida dele. Por isso Deus permitiu. E ele foi ali curado, Ananias foi lá, orou por ele, né? As escamas dos olhos caíram e ele foi liberto e foi cheio do Espírito Santo. E ele começou a andar nos caminhos do Senhor, começou a fazer a obra do Senhor. Mas Deus deixou esse espinho na carne dele. Por quê? Para que ele não viesse se exaltar. Porque muitas das vezes, nos dias de hoje, nós nos exaltamos. Quantas pessoas se exaltam porque é usada por Deus. Ele profetiza, ele prega, ele ora, ele cura os enfermos, mas aí ele começa a se exaltar. O orgulho fala mais alto. Então Deus tem que colocar um espinho na carne que não vai sair nunca. É só lá na glória. Como diz aqui, né? Na nossa reflexão. Deus o vê e não escolheríamos um caminho diferente daquele que Ele escolheu para nós. Deus escolheu o caminho para nós. Não é nós que escolhemos o nosso caminho. Porque Ele nos ama e sabe como usar cada provação que a vida nos apresenta.
Então, para cada aprovação é um propósito diante de Deus. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Então, para cada um, Ele dá uma aprovação. E muitas das vezes tem que ser na carne mesmo. Porque na carne o homem vai ter que quebrar o orgulho, vai ter que descer. Como Naamã, viu ali Naamã? Um homem conceituado, chefe, né, da guarda, um homem respeitado, um homem guerreiro. Mas Deus permitiu a lepra para que ele não viesse se exaltar. E Deus ali curou Naamã quando ele se humilhou, quando ele desceu. Todo o orgulho dele foi por terra. Então é assim que Deus faz comigo e com você. Enquanto estamos orgulhosos, né, altivos, achando que somos alguma coisa, nós não somos nada diante de Deus. Então Deus abate o homem. E muitas das vezes tem que ser na carne. Porque tem pessoas que elas têm sido provadas por Deus em todas as áreas. Mas ela não se dobra, ela não se rende. Mas quando Deus tocar na carne, colocar uma enfermidade, permitir que uma enfermidade venha ao seu corpo, aí é onde o homem vai descer, onde ele vai se humilhar, né? E se chegar aos pés do Senhor, chegar no propósito de Deus, se achegar a Deus, clamar pela misericórdia. Então, nosso Deus, Ele é amor, mas Ele tem um propósito para mim e para você na sua vida. E muitas das vezes também Deus usa a enfermidade na nossa carne para mostrar para outras pessoas o poder que Ele tem. Porque tem pessoas que duvidam do poder de Deus, que não acreditam que Deus possa nos curar, nos salvar, que Deus tem obra na nossa vida. Então, às vezes, Deus permite a enfermidade para que outra pessoa veja. Porque aqui, olha, no verso 3, o salmista diz, olha, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. É Deus. Ele te perdoa toda iniquidade, mas peça a misericórdia dEle. Clame a Ele, busque a Ele, agradeça a Ele, a Deus por tudo, e toda a sua enfermidade será curada. É só Deus tem o poder para curar as enfermidades. Então, meu amado, minha amada, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia de hoje, creia que Deus Ele pode te curar. Mas talvez Deus está requerendo algo de você. Comece a examinar a si mesmo. Se examina, vê aonde está a sua falha, o seu erro. Peça misericórdia, Senhor, desce desse orgulho, né? Se desmancha, se esvazia de si mesmo e deixa Deus trabalhar no teu ser. Seja cheio do Espírito Santo e se achegue a Deus. Quebra todo esse orgulho, essa arrogância, né? Peça perdão, perdoa pessoas se for necessário, para que Deus venha curar essa enfermidade. Porque só Ele cura. E nesse dia de hoje Deus está te visitando. Ele vai curar essa enfermidade. Se você começar a clamar, se derramar diante dEle, se derrama diante do Senhor. Vamos orar, que Deus possa te visitar. Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta. Tende misericórdia da minha alma e tenha misericórdia da alma desta pessoa, que ela também possa reconhecer que ela precisa do Senhor e que o Senhor tem um propósito na vida dela. Que ela venha reconhecer que só o Senhor pode perdoar os seus pecados e pode sarar todas as suas enfermidades. Eu peço a Deus, visita agora esta mulher, este homem, esta jovem, este jovem, meu Deus, e tenha misericórdia dela e que ela possa alcançar a tua graça, Pai. Estende as tuas mãos santas e as tuas mãos poderosas sobre esta vida agora e que ela venha ser curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Deus abençoe o nosso dia de hoje. Fique com eles, Pai. Fica conosco nesse dia e nos abençoa. Bendiga o Senhor a nossa alma. A nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma engrandece o Teu santo nome. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa ter te alcançado nesse dia de hoje. Fique com Deus. Que Deus vos abençoe nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. Não importa onde, como você esteja, mas que você receba esta palavra e faça a sua oração diante de Deus. Porque Deus, Ele tem tido misericórdia de cada um de nós. Deus abençoe. Fique com Deus.